Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós vamos falar de solução ideal e o conceito de... Bom, primeiro vamos introduzir o conceito de solução, atividade e pressão de vapor, né? Falar de lei de Raoult, solução ideal em fases condensadas, que é o nosso principal objetivo. E finalmente nós vamos falar de excesso. Bem, nós temos aqui dois casos. No primeiro caso nós temos o ar condensado puro, que é o nosso estado padrão, vamos dizer assim, provisório por enquanto. Depois nós vamos falar mais sobre o estado padrão. Mas, então, no estado puro, né, o potencial químico de ar é igual ao potencial químico, à energia livre por mol de ar. E aqui nós temos o potencial químico, a pressão parcial de ar, e aqui o potencial químico ou a energia parcial molar do gás, ou a energia molar, no caso do gás, correspondente à pressão PA. E uma solução agora com dois componentes, PA e PB. Nós temos aqui no condensado agora uma solução sólida ou líquida de A mais B. E nós podemos escrever isso. Quem está com dúvida nisso, por favor, veja o vídeo anterior sobre atividade, que isso é explicado em bastante detalhe, né? Então, o potencial químico de ar no condensado, isso aqui, ele é igual à energia molar de ar no estado puro, né, que seria o estado padrão nesse caso, RT ln da pressão de ar sobre a solução, dividido por pressão de ar num vapor saturado sobre o ar puro. Então, PA asterisco é a pressão de vapor de ar se você deixar um ar puro em equilíbrio durante um longo tempo, numa campânula fechada, na temperatura de interesse. Não é verdade? Claro, essas duas temperaturas têm que ser iguais. Então, a gente diz que o potencial químico de ar na solução é igual a pressão parcial de ar sobre a solução, dividido pela pressão parcial de ar sobre o ar puro. Não é tão difícil, né? Então, o B é a mesma coisa, a pressão de B sobre a solução A mais B, dividido pela pressão de B sobre o B puro, que não está representado aqui. Nós vimos que isso corresponde à definição de atividade, né? Atividade de A seria isso aqui, e a atividade de B seria isso aqui. Muito bem, então nós vamos começar com a chamada lei de Raoult, né? Que a lei de Raoult ela vai valer para soluções ideais. Ih, já vi que tem uma fração molar aqui, está escrito errado, paciência. Então, a razão da pressão parcial de cada componente em solução para a pressão de vapor do elemento puro é igual à fração molar do componente em solução. Muito bem, vamos decifrar isso. Então, o que eu estou dizendo? Que a razão da pressão de vapor sobre essa solução aqui, sólida ou líquida, de A mais B, dividido pela pressão de vapor de A sobre o A puro, é igual à fração molar de A nessa solução aqui. Claro que a fração molar de A no A puro é 1, concordam? Então, a lei de Raoult me diz isso. A razão da pressão parcial de A sobre uma solução de A mais B, dividida pela pressão de vapor de A sobre o A puro, é igual à fração molar de A. Se a solução é ideal, pense que isso é uma coisa razoável, né? Porque na solução ideal não vai haver uma interação entre A e B, então essas pressões vão ser mais ou menos independentes, então essa pressão vai se comportar como essa, só que como tem menos A aqui do que tem aqui, então isso vai ser de alguma forma, essas duas vão ser de alguma forma proporcionais à fração molar de A. Eu estou dando uma ideia intuitiva, como dizem os ingleses, food for thought. Vocês têm que pensar um pouco e tirar as conclusões por vocês mesmos. Então, a atividade passa então a ser simplesmente a fração molar de A. Então, nós temos que o potencial químico de A
na solução vai ser a fração molar de A de solução, ou seja, temos uma solução ideal. Então, quando a gente fala que as soluções, no caso A e B, seguem a lei de Raoult, não basta só A, o B também vai seguir a lei de Raoult, né? Então, nós temos a situação de que A e B são soluções ideais. Eu queria agradecer aqui ao professor André Costa Silva, o grande mestre da termodinâmica, que calculou com termocalque aqui a atividade do níquel, percentagem peso do níquel, aqui a atividade do cobalto, percentagem peso do cobalto está ao contrário para cá, né? Veja, poderia ser fração molar, a gente está trabalhando em fração molar, esse gráfico tem percentagem peso, não interessa, é a mesma coisa, tá? E eu pedi a ele para me arranjar um sistema ideal, sólido, né? É extremamente difícil arranjar. Esse cobre-níquel, esse é cobalto-níquel, não é o cobre-níquel que vocês estão acostumados lá do livro do Callister, não. É cobalto-níquel. E mesmo assim, a temperatura é relativamente alta, certo? Então, esse gráfico mostra que os dois casos seguem a lei de Raoult. Isso daqui é uma linha reta, então a atividade é igual à fração molar. No caso, esqueça a fração em massa, pensa em fração molar aqui. E aqui a atividade do níquel contra a fração molar. Tá certo? Mas eu quero avisar, eu pedi para ele me ajudar fazer essa conta no termocalque, porque não foi fácil encontrar um sistema sólido que fosse ideal. Talvez líquido seja mais fácil, mas no sólido, de cara, nós temos interação. Não tem como não ter. É uma ligação entre os átomos num cristal, por exemplo, né? Não estou nem falando de material amorfo, estou falando de um cristal, tá certo? Então é muito difícil. Como é que você vai dizer que não tem ligação? Tem. Então é completamente diferente do gás ideal, onde não há nenhuma interação. Então aqui o conceito, alguns livros inclusive fazem uma distinção entre solução perfeita, que seria a solução dos gases ideais, e solução ideal, que seria uma solução como essa, que se comporta como se fosse uma solução ideal. Tá certo? Então, em sólidos vai ser muito difícil encontrar, ainda assim ela é muito importante como base do que vem depois. Eu só queria apontar uma coisa interessante aqui. Aqui é a energia livre de mistura, que nós já vimos, né? Aqui entalpia de mistura é menos TSM. A entalpia de mistura, quando a gente tem aumenta a temperatura, veja, a entalpia de mistura ela está relacionada à força das ligações, que não se altera tanto com a temperatura. Tipo módulo de elasticidade, não muda muito, muda, mas não muda muito com a temperatura. Já a entropia, esse termo temperatura aumenta com a temperatura. Então, quando a gente tem a temperatura muito alta, esse termo menos TSM predomina sobre o HM. Então, a nossa tendência é ter soluções ideais com temperaturas muito elevadas, ou seja, isso é talvez menos importante no sólido que no líquido, mas no sólido também se aplica. Aqui nós vemos, por exemplo, o efeito quando eu coloco vários elementos de liga. Então, por exemplo, quando eu tenho 2 elementos de liga, o termo da entropia vai ser menos 0,35, que eu estou dividindo a entropia pela constante dos gases. Quando eu coloco 3 elementos de liga, esse termo já triplica praticamente. Quando eu coloco 10, já vai para 2,3. Quando eu coloco 100, já não aumenta tanto, né? Então, provavelmente, 5 vai ser um limite prático. Essa é exatamente a ideia das ligas que estão tão na moda agora, que são chamadas ligas de alta entropia. A gente coloca vários elementos para aumentar o termo da entropia e fazer com que esse termo TSM predomine sobre o termo HM, de modo que as soluções se aproximem de ideal. Quando a gente tem, especialmente quando a gente tem um líquido a alta temperatura, com vários componentes, o modelo de solução ideal é mais bem sucedido. Finalmente, eu queria voltar aqui a um tema que vai voltar, vai reaparecer até o final desse curso várias vezes, né? Que é, deixa eu acertar aqui a câmera, que é a energia de excesso.
que é energia de excesso? Eu tenho a energia livre de mistura de uma solução, menos a energia de mistura vamos supor uma propriedade qualquer de mistura, pode ser energia livre, entalpia, o que for. Nós vamos ter ela na solução ideal, mas se ela não for igual à da solução ideal, nós vamos dizer que o que passa ou o que falta para ela chegar à solução ideal é o excesso. Então, por exemplo, se na solução ideal eu tenho 5 aqui, e na verdade eu tenho 6 na solução, então eu vou dizer que meu excesso é 1. Veja, isso é uma maneira, uma estratégia de modelar, em que eu conheço a solução ideal, conheço todas as propriedades, então em vez de eu começar a modelar uma solução assim a frio, eu começo dizendo, epa, ela é uma solução ideal, mais um desvio dessa solução ideal. Isso pode funcionar numa gama considerável de soluções. Outras vão estar tão longe da solução ideal que essa estratégia fica um pouco prejudicada, mas essa é a estratégia que a gente usa muito em termodinâmica. A gente considera o ideal e considera o excesso. Aliás, em ciência, em geral, a gente usa essa estratégia, né? A gente modela o ideal e modela o desvio do ideal. Então, aqui, a energia livre de mistura de excesso vai ser a energia de mistura da solução menos a energia de mistura ideal. Então, a gente tem que a energia de mistura ideal é RT, ln do elemento A, né? É RT, ln de Na. Então, nós temos que a energia de mistura da solução vai ser isso aqui. Então, nós vamos substituir aqui, nós vamos ter que a energia de mistura de excesso de A vai ser RT ln de γ. Isso é que eu queria mostrar para vocês. O excesso da solução, né, está intimamente para o elemento A, esse é o excesso de A, né, não é da solução toda. Está intrinsecamente, está diretamente relacionada ao coeficiente de atividade de A. Não se preocupem, porque nós vamos voltar a falar nisso mais de uma vez, né? E da solução toda, sem o subscrito aqui, nós temos que é o somatório de NI, coeficiente de atividade de I. Então, A e B, que seria Na ln de γA, mais NB ln de γB. E para terminar, nós temos aqui o gráfico da atividade contra a fração molar de A, a fração molar de B vem pelo lado oposto. Nós temos, então, um desvio positivo da idealidade, quer dizer, quando o coeficiente de atividade é maior do que 1, e aqui um desvio negativo da idealidade, quando o coeficiente de atividade é menor do que 1. Tá certo? Isso é só para mostrar o que é excesso. O excesso vai voltar várias vezes, então não se preocupem tanto. Eu só queria que vocês prestassem uma atenção especial a isso, porque isso relaciona dois formalismos. O formalismo da energia livre e o formalismo do coeficiente de atividade, que pareciam coisas tão diferentes. Bem, chegamos ao final desse pequeno vídeo. Algumas coisas dessa parte, vamos dizer, segunda leva de vídeos sobre fisicoquímica, termodinâmica, como vocês quiserem dizer, são de certa forma simples. A matemática não é complexa, mas conceitualmente não é uma coisa simples na minha avaliação. Eu, quando era aluno, tinha dificuldade, né? E especialmente com esse tal de potencial químico. Eu me lembro que eu terminei o curso sem saber o que era o maldito potencial químico. Então é um ponto que eu identifico que conceitualmente os alunos podem ter dificuldade. Então, já dou esse curso há muitos anos, embora eu não me considere um termodinâmica, né? Só um professor de termodinâmica. Eu acho que para isso dar certo, vocês têm que ver alguns desses vídeos mais de uma vez. Isso também não dispensa fazer exercícios sobre esse assunto. E, se possível, também a ideia dos vídeos foi complementar aulas presenciais. Não foi substituir um curso. Ele não me parece que seja um curso completo de termodinâmica. Tanto porque eu procuro pegar alguns pontos que, na minha opinião, são pontos de crise
do entendimento e tentar esclarecer. Agora, quem quiser estudar por si mesmo, que é uma coisa louvável, pode pegar um livro, um desses que eu indico aqui, por exemplo, o livro do Lee, que é o livro que eu uso nas minhas aulas, e estudar pelos vídeos e pelo livro. Eu acho que é possível